E o nosso bate-papo agora será com o Carlos Dias, que ele é especialista em planejamento e também seguro de vida e vai passar algumas dicas, orientações, porque esse assunto sempre causa dúvida e as pessoas ficam com aquela questão: como que eu devo proceder? Quais indicações também com relação a isso, né, Carlos? Tudo bem? Tudo bem, Núbia. Isso mesmo, Núbia. A maioria das pessoas hoje, quando elas procuram, né, fazer um seguro, elas pensam muito na questão de uma ausência. E só que o seguro ele tem muitos benefícios para ofertar para cada pessoa que está precisando, né? Então, eu quero que você fale pra gente qual que é a diferença do seguro em vida para o seguro de vida mais convencional, pois a maioria acredita, assim, que o seguro de vida é apenas no caso de morte. Não é bem assim, né? Exatamente, Núbia. Hoje, a maioria das pessoas, como a gente comentou antes, né, elas acabam não querendo falar sobre seguro porque elas acreditam que o seguro é por uma questão de, quando eu me ausentar, vou deixar um beneficiário com dinheiro. Então, qual que é a diferença do seguro em vida para o seguro desses convencionais, né, que são os mais populares? O seguro em vida, Núbia, ele é para te dar uma renda diante de uma situação emergencial que possa vir a acontecer, principalmente em questão de saúde com um certo indivíduo. Uma questão, vamos dizer, bem simples, uma cirurgia, sofreu um acidente, quebrou uma parte do osso. Então, o seguro em vida, ele é para gerar essa renda para a pessoa, para não onerar o financeiro dela. E como que funciona o seguro resgatável? Ele tem algum rendimento? Como que é essa parte? Bem legal, Nube, essa pergunta aí. O seguro resgatável, que é esse nosso seguro utilizado em vida, você paga para ter a proteção e ao mesmo tempo você está guardando dinheiro, Núbia. Ou seja, você não está jogando o dinheiro fora. E sim, ele tem um rendimento. Eu sempre alerto as pessoas, né, que vêm atrás para fazer o seguro, porque elas, vai render quantos por cento? O nosso foco, né, o principal foco nosso, ele é a proteção. Então, o investimento eu sempre oriento procurar uma aplicação em alguma agência bancária, não vou falar o nome dos bancos, mas assim, então o nosso foco principal é a proteção pessoal. Então, não é um investimento o seguro, só que em contrapartida tem esse valor resgatável que é para a pessoa não ter aquela sensação de que está pagando por algo, não está usando e o dinheiro está indo embora. Então, o seguro resgatável ele tem sim uma correção, não é comparada como um investimento, como uma aplicação. Por isso que a gente acaba focando sempre na proteção pessoal e familiar. E bacana isso que você comentou, porque dá uma segurança também para as pessoas, porque às vezes elas pensam, mas o seguro de vida, enfim, vou estar investindo, mas eu vou usufruir ou não. Então fica essa segurança a mais também nesses casos, né, Carlos? Sim, Núbia, totalmente. Porque se a pessoa ela tem um seguro de vida, nada mais ela está se planejando para algum imprevisto. E hoje o planejamento, ele tem que estar na vida de todo mundo, né, Núbia? E principalmente se é um planejamento financeiro, gente, porque o que mais afeta hoje, vamos falar no emocional das pessoas, uma das partes, vamos dizer assim, um percentual maior, né, é a questão financeira. Então, se a pessoa está com o financeiro em dia, você pode ter certeza que até o emocional dela vai estar em dia também, né, Núbia? Com certeza. E, Carlos, que tipo de pessoa ou profissional que precisa ter um seguro de vida? Núbia, eu adoro essa pergunta, porque na realidade tem apenas dois tipos de pessoas que precisam do seguro de vida. Um é a que já tem e a outra é a que não tem, Núbia. Então, o seguro, ele é para todas as pessoas se planejarem para ter uma reserva financeira, para ter essa questão de uma renda para uma situação emergencial de saúde. E legal também isso para a gente falar, porque às vezes as pessoas ficam, mas o meu trabalho é perigoso, ou não, meu trabalho é seguro, não preciso ter isso. Mas não é bem assim, não tem que ir por esse caminho, né, Carlos? Isso, exatamente, Núbia. Porque o que acontece? Hoje, todas as pessoas estão suscetíveis a enfrentar algum tipo de risco na sua vida, seja no trânsito, seja na academia, né, Núbia? Então, às vezes até dentro de casa. Então, eu já paguei seguros de pessoas que estavam podando uma árvore e caiu da escada. Então, teve quebra de ossos, ficou impossibilitado de trabalhar, mas recebeu a renda para não onerar o orçamento ali pessoal.
Então, as pessoas que são provedoras de uma renda, tanto pessoal quanto familiar, Núbia, é de extrema importância ter esse planejamento financeiro atrelado a um seguro de vida, que isso é muito comum nos países mais desenvolvidos. Aí, Núbia, tem aquela disciplina, né, que se chama educação financeira, que nos países mais desenvolvidos tem. Então, todo mundo tem essa cultura de fazer um planejamento financeiro atrelado a um seguro de vida, e tem países como o Japão, 100% das pessoas lá têm o seguro. Olha só. Já nasce com a proteção. A proteção. E, Carlos, explica um pouco para a gente, então, o seguro em vida para proteger os investimentos e o padrão de vida familiar com o seguro em vida. Núbia, o seguro, ele na realidade, ele entra para fazer toda essa parte de planejamento, tanto pessoal, familiar ou até patrimonial. Por quê? Se tiver a ausência de um provedor familiar, e esse provedor é o único que faz toda essa questão de movimentar a renda familiar e ele vem se ausentar, então o seguro ele pode ser ali atrelado para não onerar o orçamento familiar. Então, com o seguro resgatável, a gente faz um cálculo para dar um restabelecimento de vida para a vida das pessoas que vão ficar aqui. Então, para ter ali um restabelecimento de 1 ano, 2 anos, conforme a necessidade real de cada família ou de cada pessoa. E podemos dizer, então, que o seguro de vida é para gerar uma renda para o segurado diante de uma situação, por exemplo, de uma capacidade de gerar renda? Como que funciona essa questão? Porque acho que é uma dúvida que muitos clientes devem chegar para ti também. Isso, Nube, exatamente isso. O seguro, na realidade, ele é para gerar uma tranquilidade financeira para as pessoas em vida. Então, se acontecer qualquer situação emergencial, até como diagnósticos de doenças graves, precisou fazer uma cirurgia, está internado dentro de um hospital, quebrou alguma parte do osso, igual nós comentamos anteriormente. Então, são situações, até invalidez, né, por acidente, Núbia. Então, são situações que quando acontece com uma pessoa, ela fica sem trabalhar e fica sem gerar renda se ela é, por exemplo, né, um autônomo, e ela é a provedora da própria renda. E se não tem outras pessoas que trabalhem por ela para dar continuidade nessa renda, ali o orçamento familiar pessoal cai. Então o seguro nada mais é do que uma renda para quando a pessoa ela não estiver trabalhando, ela estiver incapacitada de trabalhar, o seguro fazer esse benefício para ela, para não onerar o orçamento dela, Núbia. E para deixar todo mundo tranquilo também, não trazer aquele desespero, né, Carlos? De e agora, como é que vai ser? Isso, exatamente, Núbia. Porque se acontece alguma situação emergencial, até na ausência, né, de um provedor, né, Núbia, as pessoas elas ficam muito preocupadas. E até nisso, as seguradoras, a maioria delas tem essa preocupação em até cuidar da família na ausência do provedor da renda familiar. E no caso de quem tem plano de saúde, precisa fazer um seguro, ele já cobre muitos eventos semelhantes ao seguro resgatável. Como que é essa questão, então? Legal, Núbia. Eu sempre falo assim, que o seguro, ele é um complemento de um plano de saúde, porque o plano de saúde, ele vai pagar o indivíduo da porta do hospital para dentro. Só que da porta do hospital para fora, Núbia, continua vindo as contas. E aí, como que fica o orçamento? Se a pessoa, vamos colocar um exemplo, ficou internada, fez uma cirurgia, vai ter que ficar 1 semana ali no hospital. E aí ela que é a provedora da própria renda, né? E aí como que fica o orçamento familiar se quem é o provedor está internado ou não pode trabalhar? Então, o seguro de vida ele é para dar esse suporte também se a pessoa ela está afastada do trabalho. Núbia, então, o plano de saúde e um seguro de vida, eles um complementa o outro. Não é aquela questão de, eu preciso de um, não preciso de outro. É aquela complementação e aquela segurança, como o próprio nome já diz, né? Isso, exatamente, Núbia. Eu sempre falo que como a gente trabalha com a tranquilidade financeira, se a pessoa, o indivíduo, ela tem a capacidade de ter os dois, melhor ainda. Carlos, eu preciso optar por um. Então, vai de acordo com o orçamento mesmo de cada pessoa. E já a questão que a gente está falando de planejamento, desses cuidados, qual que é a importância, então, de ter um seguro de vida para usar em vida de forma planejada?
Núbia, a importância do seguro de vida, principalmente se ele é o resgatável, né? Para ter essa questão aí de ter esse planejamento, né, atrelado ao seguro, ele é justamente para ofertar essa tranquilidade financeira para as pessoas. Eu sempre desejo, né, que ninguém utilize o seguro de vida, né, mesmo estando em vida. Então, o que que acontece? Passou 10, 20 anos, 30 anos, a pessoa não utilizou esse seguro, ela resgata esse valor e faz o que quiser do dinheiro, Núbia. Alavanca um patrimônio, faz uma reforma em casa, faz uma viagem em família. Se ela quiser deixar esse seguro também como uma forma de uma proteção vitalícia, para ela não precisar ficar pagando por isso pelo resto da vida, também tem essa possibilidade. E, Carlos, a gente pode comentar, então, que o seguro ele pode ser usado para pagar as custas de inventário, reestruturar um rolo familiar também? Isso, perfeito, Núbia. Pode sim. Inclusive, uma das formas mais baratas e mais eficaz de não deixar nada atrelado na justiça decorrente da ausência do provedor é fazer com que o seguro pague as custas de inventário, que é as custas cartorárias, advocatícias, a de TCMD também, que é um imposto que é sobre a morte da pessoa. Então, o seguro, até para isso, ele serve como um benefício. E aí nada fica travado na justiça e a família também tem esse conforto financeiro. E a questão da holding familiar, Núbia, também o seguro ele pode ser utilizado para a reestruturação de uma holding. Por um exemplo, numa holding familiar, vamos supor que o provedor, que é o sócio principal, ele colocou ali os filhos como os administradores, né? E aí vamos supor que um dos administradores, ele venha a faltar antes do provedor principal, que é o sócio principal, o dono da empresa. Aí vai ter que reestruturar, fazer uma holding novamente. Então, o seguro também ele pode ser utilizado para essa questão, para não onerar também o orçamento ali do empresário que fez essa questão da holding. Então, o seguro ele é utilizado também, Núbia, para sucessão empresarial, além da patrimonial. Vocês viram só, a gente conta as explicações para, com certeza, a gente buscar esse serviço, ter essa segurança. Inclusive, Carlos, deixa o seu Instagram, se as pessoas às vezes ficam com um pouquinho de dúvida, lá você também sempre posta dicas rápidas e práticas para a gente acompanhar e estar por dentro do seguro de vida. Faça o convite, então. Ah, legal. Gente, o meu Instagram é @carlosdias.lifeplanner, com 2 N's. E pode chamar no direct se tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem, não tenha vergonha. Toda pergunta é certa, não tem nenhuma pergunta que é errada. Às vezes muitas pessoas, Núbia, quando eu até estou em reunião, elas têm muito medo de me perguntar. Aí eu falo, não, pode falar. Aí fala, mas eu acho que é uma pergunta besta, cara. Eu falo, não, nenhuma pergunta é besta. Toda pergunta é porque tem um motivo, tem uma dúvida, então deve ser esclarecida. Carlos, obrigado novamente pelas suas explicações, para a gente saber qual seguro contratar, como que contrata um seguro de vida também e está por dentro desse assunto. E o nosso bate-papo agora será com o Carlos Dias, que ele é especialista em planejamento e também seguro de vida e vai passar algumas dicas, orientações, porque esse assunto sempre causa dúvida e as pessoas ficam com aquela questão. Como que eu devo proceder? Quais indicações também com relação a isso, né, Carlos? Tudo bem? Tudo bem, Núbia. Isso mesmo, Núbia. A maioria das pessoas hoje, quando elas procuram, né, fazer um seguro, elas pensam muito na questão de uma ausência. E só que o seguro ele tem muitos benefícios para ofertar para cada pessoa que está precisando, né? Então, eu quero que você fale para a gente qual que é a diferença do seguro em vida para o seguro de vida mais convencional, pois a maioria acredita, assim, que o seguro de vida é apenas no caso de morte. Não é bem assim, né? Exatamente, Núbia. Hoje, a maioria das pessoas, como a gente comentou antes, né, elas acabam não querendo falar sobre seguro porque elas acreditam que o seguro é por uma questão de, quando eu me ausentar, vou deixar um beneficiário com dinheiro. Então, qual que é a diferença do seguro em vida para o seguro desses convencionais, né, que são os mais populares? O seguro em vida, Núbia, ele é para te dar uma renda diante de uma situação emergencial que possa vir a acontecer, principalmente em questão de saúde com um certo indivíduo. Uma questão, vamos dizer, bem simples, uma cirurgia, sofreu um acidente, quebrou uma parte do osso. Então, o seguro em vida, ele é para gerar essa renda para a pessoa,
para não onerar o financeiro dela. Uhum. E como que funciona o seguro resgatável? Ele tem algum rendimento? Como que é essa parte? Ah, bem legal, Nubia, essa pergunta aí. O seguro resgatável, que é esse nosso seguro utilizado em vida, você paga para ter a proteção e ao mesmo tempo você está guardando dinheiro, Núbia. Ou seja, você não está jogando dinheiro fora. E sim, ele tem um rendimento. Eu sempre alerto as pessoas, né, que vêm atrás para fazer o seguro, porque elas, vai render quantos por cento? O nosso foco, né, o principal foco nosso, ele é a proteção. Então, o investimento eu sempre oriento procurar uma aplicação em alguma agência bancária, não vou falar o nome dos bancos, mas assim, então o nosso foco principal é a proteção pessoal. Então, não é um investimento o seguro, só que em contrapartida tem esse valor resgatável que é para a pessoa não ter aquela sensação de que está pagando por algo, não está usando e o dinheiro está indo embora. Então, o seguro resgatável ele tem sim uma correção, não é comparada como um investimento, como uma aplicação. Por isso que a gente acaba focando sempre na proteção pessoal e familiar. E bacana isso que você comentou, porque dá uma segurança também para as pessoas, porque às vezes elas pensam, mas o seguro de vida, enfim, vou estar investindo, mas eu vou usufruir ou não. Então fica essa segurança a mais também nesses casos, né, Carlos? Sim, Núbia, totalmente. Porque se a pessoa ela tem um seguro de vida, nada mais ela está se planejando para algum imprevisto. E hoje o planejamento, ele tem que estar na vida de todo mundo, né, Núbia? E principalmente se é um planejamento financeiro, gente, porque o que mais afeta hoje, vamos falar no emocional das pessoas, uma das partes, vamos dizer assim, um percentual maior, né, é a questão financeira. Então, se a pessoa está com o financeiro em dia, você pode ter certeza que até o emocional dela vai estar em dia também, né, Núbia? Com certeza. E, Carlos, que tipo de pessoa ou profissional que precisa ter um seguro de vida? Núbia, eu adoro essa pergunta, porque na realidade tem apenas dois tipos de pessoas que precisam do seguro de vida. Um é a que já tem e a outra é a que não tem, Núbia. Então, o seguro, ele é para todas as pessoas se planejarem para ter uma reserva financeira, para ter essa questão de uma renda para uma situação emergencial de saúde. E legal também isso para a gente falar, porque às vezes as pessoas ficam, mas o meu trabalho é perigoso, ou não, meu trabalho é seguro, não preciso ter isso. Mas não é bem assim, não tem que ir por esse caminho, né, Carlos? Isso, exatamente, Núbia. Porque o que acontece? Hoje, todas as pessoas estão suscetíveis a enfrentar algum tipo de risco na sua vida, seja no trânsito, seja na academia, né, Núbia? Então, às vezes até dentro de casa. Então, eu já paguei seguros de pessoas que estavam podando uma árvore e caiu da escada. Então, teve quebra de ossos, ficou impossibilitado de trabalhar, mas recebeu a renda para não onerar o orçamento ali pessoal. Então, as pessoas que são provedoras de uma renda, tanto pessoal quanto familiar, Núbia, é de extrema importância ter esse planejamento financeiro atrelado a um seguro de vida, que isso é muito comum nos países mais desenvolvidos. Aí, Núbia, tem aquela disciplina, né, que se chama educação financeira, que nos países mais desenvolvidos tem. Então, todo mundo tem essa cultura de fazer um planejamento financeiro atrelado a um seguro de vida, e tem países como o Japão, 100% das pessoas lá tem o seguro. Olha só. Já nasce com a proteção. A proteção. E, Carlos, explica um pouco para a gente, então, o seguro em vida para proteger os investimentos e o padrão de vida familiar com o seguro em vida. Núbia, o seguro, ele na realidade, ele entra para fazer toda essa parte de planejamento, tanto pessoal, familiar ou até patrimonial. Por quê? Se tiver a ausência de um provedor familiar, e esse provedor é o único que faz toda essa questão de movimentar a renda familiar e ele vem se ausentar, então o seguro ele pode ser ali atrelado para não onerar o orçamento familiar. Então, com o seguro resgatável, a gente faz um cálculo para dar um restabelecimento de vida para a vida das pessoas que vão ficar aqui.
Então, para ter ali um restabelecimento de 1 ano, 2 anos, conforme a necessidade real de cada família ou de cada pessoa. E podemos dizer, então, que o seguro de vida é para gerar uma renda para o segurado diante de uma situação, por exemplo, de uma capacidade de gerar renda? Como que funciona essa questão? Porque acho que é uma dúvida que muitos clientes devem chegar para ti também, né? Isso, Nube, exatamente isso. O seguro, na realidade, ele é para gerar uma tranquilidade financeira para as pessoas em vida. Então, se acontecer qualquer situação emergencial, até como diagnósticos de doenças graves, precisou fazer uma cirurgia, está internado dentro de um hospital, quebrou alguma parte do osso, igual nós comentamos anteriormente. Então, são situações, até invalidez, né, por acidente, Núbia. Então, são situações que, quando acontece com uma pessoa, ela fica sem trabalhar e fica sem gerar renda se ela é, por exemplo, né, um autônomo e ela é a provedora da própria renda. E se não tem outras pessoas que trabalhem por ela para dar continuidade nessa renda, ali o orçamento familiar pessoal cai. Então, o seguro nada mais é do que uma renda para quando a pessoa ela não estiver trabalhando, ela estiver incapacitada de trabalhar, o seguro fazer esse benefício para ela, para não onerar o orçamento dela, Núbia. E para deixar todo mundo tranquilo também, não trazer aquele desespero, né, Carlos? De e agora, como é que vai ser? Isso, exatamente, Núbia. Porque se acontece alguma situação emergencial, até na ausência, né, de um provedor, né, Núbia, as pessoas elas ficam muito preocupadas. E até nisso, as seguradoras, a maioria delas tem essa preocupação em até cuidar da família na ausência do provedor da renda familiar. E no caso de quem tem plano de saúde, precisa fazer um seguro, ele já cobre muitos eventos semelhantes ao seguro resgatável. Como que é essa questão, então? Legal, Núbia. Eu sempre falo assim, que o seguro, ele é um complemento de um plano de saúde, porque o plano de saúde, ele vai pagar o indivíduo da porta do hospital para dentro. Só que da porta do hospital para fora, Núbia, continua vindo as contas. E aí, como que fica o orçamento? Se a pessoa, vamos colocar um exemplo, ficou internada, fez uma cirurgia, vai ter que ficar 1 semana ali no hospital. E aí ela que é a provedora da própria renda, né? E aí como que fica o orçamento familiar se quem é o provedor está internado ou não pode trabalhar? Então, o seguro de vida ele é para dar esse suporte também se a pessoa ela está afastada do trabalho. Núbia, então, o plano de saúde e um seguro de vida, eles um complementa o outro. Não é aquela questão de, eu preciso de um, não preciso de outro. É aquela complementação e aquela segurança, como o próprio nome já diz, né? Isso, exatamente, Núbia. Eu sempre falo que como a gente trabalha com a tranquilidade financeira, se a pessoa, o indivíduo, ela tem a capacidade de ter os dois, melhor ainda. Carlos, eu preciso optar por um. Então, vai de acordo com o orçamento mesmo de cada pessoa. E já a questão que a gente está falando de planejamento, desses cuidados, qual que é a importância, então, de ter um seguro de vida para usar em vida de forma planejada? Núbia, a importância do seguro de vida, principalmente se ele é o resgatável, né? Para ter essa questão aí de ter esse planejamento, né, atrelado ao seguro, ele é justamente para ofertar essa tranquilidade financeira para as pessoas. Eu sempre desejo, né, que ninguém utilize o seguro de vida, né, mesmo estando em vida. Então, o que acontece? Passou 10, 20 anos, 30 anos, a pessoa não utilizou esse seguro, ela resgata esse valor e faz o que quiser do dinheiro, Núbia. Alavanca um patrimônio, faz uma reforma em casa, faz uma viagem em família. Se ela quiser deixar esse seguro também como uma forma de uma proteção vitalícia, para ela não precisar ficar pagando por isso pelo resto da vida, também tem essa possibilidade. E, Carlos, a gente pode comentar, então, que o seguro ele pode ser usado para pagar as custas de inventário, reestruturar um rolo familiar também? Isso, perfeito, Núbia. Pode sim. Inclusive, uma das formas mais baratas e mais eficaz de não deixar nada atrelado na justiça decorrente da ausência do provedor é fazer com que o seguro pague as custas de inventário, que é as custas cartorárias, advocatícias, a de TCMD também, que é um imposto
que é sobre a morte da pessoa. Então, o seguro, até para isso, ele serve como um benefício. E aí nada fica travado na justiça e a família também tem esse conforto financeiro. E a questão da holding familiar, Núbia, também o seguro ele pode ser utilizado para a reestruturação de uma holding. Por um exemplo, numa holding familiar, vamos supor que o provedor, que é o sócio principal, ele colocou ali os filhos como os administradores, né? E aí vamos supor que um dos administradores, ele venha a faltar antes do provedor principal, que é o sócio principal, o dono da empresa. Aí vai ter que reestruturar, fazer uma holding novamente. Então, o seguro também ele pode ser utilizado para essa questão, para não onerar também o orçamento ali do empresário que fez essa questão da holding. Então, o seguro ele é utilizado também, Núbia, para sucessão empresarial, além da patrimonial. Vocês viram só, a gente conta as explicações para, com certeza, a gente buscar esse serviço, ter essa segurança. Inclusive, Carlos, deixa o seu Instagram, se as pessoas às vezes ficam com um pouquinho de dúvida, lá você também sempre posta dicas rápidas e práticas para a gente acompanhar e estar por dentro do seguro de vida. Faça o convite, então. Ah, legal. Gente, o meu Instagram é @carlosdias.lifeplanner, com 2 N's. E pode chamar no direct se tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem, não tenha vergonha. Toda pergunta é certa, não tem nenhuma pergunta que é errada. Às vezes muitas pessoas, Núbia, quando eu até estou em reunião, elas têm muito medo de me perguntar. Aí eu falo, não, pode falar. Aí fala, mas eu acho que é uma pergunta besta, Carlos. Eu falo, não, nenhuma pergunta é besta. Toda pergunta é porque tem um motivo, tem uma dúvida, então deve ser esclarecida. Carlos, obrigado novamente pelas suas explicações, para a gente saber qual seguro contratar, como que contrata um seguro de vida também e tá por dentro desse assunto.